Meu boa noite a todas as irmãs e irmãos. É com alegria que mais uma vez recebo este convite da minha querida irmã Aldenora para poder contribuir de alguma forma, este caminho que nos conduz a Deus, junto com o nosso Mestre Jesus e toda esta equipe desses benfeitores, missionárias e missionários que sempre estão presentes em nossa volta para que realmente a gente possa estar na mesma sintonia, com pensamento elevado, de gratidão, de fé e de esperança. Então eu convido aos irmãos neste momento para, juntos, já envolvidos com certeza pelos benfeitores, elevarmos os pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima e toda esta equipe espiritual que nos acompanha. Ó Divino Mestre, amado Jesus, Deus nosso Pai Criador, somos gratos por estarmos aqui reunidos mais uma vez nesta live em Teu nome, Senhor, para que Teu Evangelho realmente seja essa semente da esperança e da renovação para toda a humanidade. E que sejamos nós nessa noite abençoados por Ti, Senhor. Que Tu sejas o farol da nossa estrada, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Queridos irmãos, cada vez mais eu percebo este caminho que nós temos que percorrer ainda e esta longa distância. Porque por mais que nós temos as oportunidades de estudarmos a doutrina dos Espíritos, de estudarmos o Evangelho de Jesus, o quanto ainda se torna difícil nós realmente entendermos todo este caminho que Ele deixou aqui na Terra, nos trazendo a consolação, nos trazendo a esperança, nos renovando na fé, na Sua grandeza como Filho de Deus e o nosso Pai Criador. E a doutrina espírita, muito bem anunciada por Jesus, quando daqui partiu, que é este Cristo Consolador, Ele vem nos deixar muitos códigos para que nós, espíritos ainda imperfeitos, nesta longa caminhada, nesta longa trajetória da reencarnação, a gente consiga realmente compreender o Evangelho de Jesus. E desta forma, nós nos transformarmos em pontos de luzes para sermos nós esses vagalumes que poderá contribuir para o amor e a fraternidade universal aqui na Terra. Lembramos nós que esta doutrina muito bem preparada pelos benfeitores e orientada por Jesus através de Kardec, nós temos todas as condições para trabalharmos na sua vinha, para entendermos o que a doutrina está querendo nos dizer. E aí nós lembramos que esta noite é um convite que Jesus nos faz com o tema Semeadores do Bem. Porque nós estamos tendo uma grande oportunidade de realmente trabalharmos com força, com mais determinação, com mais amor, para que todo aquele que cruzar o meu caminho,
eu possa de alguma forma contribuir para que esta pessoa também consiga ser tocada no seu coração. E para entendermos um pouco deste caminho, deste legado de Jesus, lembramos desde o princípio da história que sempre nós tivemos grandes profetas nos trazendo colocações em relação a um futuro melhor, a um conhecimento que o Espírito traz consigo pela sua evolução, pelo seu compromisso de servir a Deus e contribuir para nós ainda espíritos imperfeitos, acendendo aquela chama que às vezes se encontra apagada dentro de nós, que quando nós conseguimos compreender melhor, nós sabemos que é o caminho das virtudes. Virtudes estas, com certeza, que a história nos mostra através desses semeadores que se dedicaram com os seus exemplos, abrindo mão da sua própria vida para servir e contribuir para um mundo melhor. Mas também, ao mesmo tempo, a semeadura que estava sendo semeada por esses profetas, a humanidade não conseguiu compreender e seguimos vários caminhos no decorrer que a história nos mostra, por nós não estarmos ainda tocados profundamente na alma do sentimento maior que esses irmãos de alguma forma contribuíram, deram os seus testemunhos, muitos morreram em nome de Deus, para que esta luz jamais ela fosse apagada. E tanto isso é verdade que nós, quando estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós percebemos que é uma trajetória a ser percorrida por nós espíritos. E que esta doutrina, ela veio mais uma vez perante a palavra de Jesus relembrar, para que a humanidade não sofra mais como nós até então já tínhamos sofridos, estamos sofrendo ainda aqui na Terra. Porque as bênçãos da verdade, elas estão aí para toda a humanidade. E nós, com certeza, hoje temos na consciência que nós fomos convocados, nós fomos preparados, nós nos agregamos na pátria espiritual para nos prepararmos para a boa nova anunciada por Jesus, de contribuir mais uma vez aqui nesta morada do Pai, esta semeadura para colhermos todos nós os frutos deste amor plantado por Jesus aqui na terra. E quando estava buscando estar nesta conexão com os benfeitores espirituais, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, lendo também a Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo, e obras complementares que a doutrina hoje nos concede, e tantas obras espalhadas por missionários de outras religiões que trazem na sua postura, na sua conduta, uma atitude digna de filhos de Deus, de querer o bem
para toda a humanidade. E para nós, que temos um legado a ser percorrido, para sermos esses semeadores, esses multiplicadores, é importante nós nos libertarmos de dentro de nós aquelas imperfeições que ainda, de muitas maneiras e formas, tentam nos agredir, nos desviar do caminho desta doutrina para nos enfraquecer mais uma vez num compromisso que nós assumimos. E para nós termos uma visão mais ampla em relação a essas colocações, que de alguma forma eu quero contribuir para os irmãos e para mim também, quando nós pegamos no Livro dos Espíritos, na terceira parte do capítulo 12, a perfeição moral, a pergunta 919, ela contribui para nós espíritos imperfeitos ainda, rancorosos às vezes, ignorantes, maledicentes, de enxergarmos dentro de nós. Porque Kardec, que se aprofundou muito, amparado pelos benfeitores, esses missionários, esses profetas, homens e mulheres, ele já tinha consigo uma visão melhor do que as coisas se tornariam e o que iria acontecer para a humanidade. E aí ele faz nesta pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir às más tentações? A pergunta que ele faz. Porque ele percebia que, apesar do que ele estava contribuindo, se ele baixasse o seu campo vibratório, ele poderia ser agredido e desistir deste compromisso, assumido na pátria espiritual, escolhido por Jesus e amparado, com certeza, pelo seu anjo guardião, que também está comprometido para o Evangelho do Cristo. E vem essa resposta maravilhosa. Um sábio da antiguidade já disse: é preciso conhecer-se a si mesmo. Porque se eu quero me tornar um trabalhador na seara do Cristo, eu tenho que perceber e enxergar as minhas dificuldades que eu ainda enfrento no meu dia a dia. Que os maiores obstáculos, eles estão inseridos, às vezes, dentro daqueles mais próximos do nosso lar, para nós tomarmos uma atitude equivocada daquilo que nós estamos buscando na doutrina espírita, e que nós às vezes nos esforçamos bastante quando estamos reunidos na casa espírita para não só estudar, mas para contribuir no atendimento fraterno, nos passes coletivos, nas palestras, nas orientações das reuniões mediúnicas, e que nós às vezes não somos dignos de estarmos dentro da casa de Jesus. Porque o que nos atrapalha ainda perante a este caminho com Cristo é o orgulho, que nós às vezes deixamos se salientar, o egoísmo, né?
a nossa prepotência de nós, às vezes, acharmos que nós sabemos mais do que os outros que estão recém iniciando, e nos esquecemos que este caminho do espírito imortal, que todos nós somos, todos carregamos dentro uma bagagem de qualidades, para que isto seja somado num contexto maior e que esta chama ela possa se expandir e que esta casa, assim como os trabalhadores, se torne um exemplo real na terra, na atualidade, para sermos aqueles semeadores do Evangelho de Jesus. E aí, quando a gente começa a tentar entrar nesta frequência com os benfeitores, a gente faz uma reflexão e eles vão nos conduzindo com esta energia, com o nosso olhar ainda neste corpo, nessas obras que tanto nos contribuem e que tão pouco ainda ela é trabalhada e semeada por nós espíritas. E em muitos momentos nós exigimos dos outros aquilo que realmente nós ainda não conseguimos realizar, mas conseguimos cobrar dos nossos irmãos situações que o próprio Chico já dizia, orientado por Emmanuel, que são as maiores deficiências de nós mesmos, que nós lançamos para os outros. E na Bíblia, uma passagem que está em Mateus, Marcos e Lucas, o sinal do fim dos tempos, e que a doutrina vai nos trabalhando a nossa reforma íntima da purificação do ser integral com o Criador, que somos nós nesta longa estrada da vida, que com o tempo esta estrada ela vai se tornando mais leve, mais serena, mais branda, quando nós conseguimos tirar daquele nosso fardo aquilo que ainda nos pesa tanto, como espíritos imortais. E eu vou compartilhar com os irmãos para nós depois entrarmos no Evangelho segundo o Espiritismo. O sinal do fim dos tempos. Jesus, saindo do templo, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Disse Jesus. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Olha que interessante. E hoje, meus irmãos, eu consigo de alguma forma compreender o que é esta doutrina. Primeiro, que o Livro dos Espíritos é um processo para nós
espíritos reencarnantes, de lembrarmos tudo aquilo que está na nossa consciência, na pátria espiritual, passo a passo. Depois a integração que nós poderemos de ter, conforme a nossa vibração, através do livro dos médiuns, que faz esta ligação entre o céu e a terra, entre aqueles que já se encontram na pátria espiritual e nós que nos encontramos ainda encarnados aqui na terra, passando por este caminho das provas e das expiações. E Jesus, quando anunciou que viria com o tempo o Cristo Consolador, é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque além de ele integrar todas as obras em partes no Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo é a semeadura de Jesus. São parábolas que ele já vivenciou. São colocações que ele dá o testemunho através das suas colocações verdadeiras, porque ele nos lembra no Evangelho que está no Novo Testamento: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Evangelho é a verdade, é a vida do Cristo, novamente colocada de alguma forma muito bem separada por Kardec, para que nós pudéssemos compreender, tirar as vendas dos nossos olhos, ouvir mais com atenção o lado espiritual e o lado dos nossos irmãos encarnados, e sermos aquelas pessoas com equilíbrio, homens de bem, que serão semeadores do futuro, que vão contribuir para um mundo de regeneração. Porque muitos momentos nós ouvíamos e escutamos ainda que este processo já começou. Não. Ele está num processo ainda de preparação. Por quê? Porque está no Novo Testamento. Acabei de ler para os irmãos. Enquanto houver guerras, fomes e tal, ainda não é o fim. Fim do quê? Fim de uma etapa, de uma transição. Porque a purificação do espírito, ela é necessária para que realmente nós todos possamos nos redirecionar para o caminho com Jesus. Mais uma vez. E nós, espíritas, somos aqueles irmãos que fomos convidados na pátria espiritual. Que lá nós contribuímos num processo reencarnatório. Para quando estivermos aqui, lembrarmos de tudo aquilo e sermos esses irmãos semeadores da vinha do Cristo, da boa árvore que vai dar bons frutos, a boa semeadura, a boa colheita. Cadinho, mas tu tá muito louco com essas tuas colocações. Mas é o que eu sinto, é o que eu percebo, porque não basta nós estarmos dentro do templo do Senhor se nós não somos puros ainda com o nosso pensamento e com as nossas ações e com as nossas atitudes. Cadinho, mas está no capítulo que nós, bem-aventurados os que são misericordiosos, perdão das ofensas, sim. Mas é para nós não errarmos tanto como nós já erramos em outras encarnações. E aí nós percebemos
que em todos os momentos da vida, nesta trajetória, sempre o Pai e Jesus e os anjos preparando missionários para nos confortar. E assim nós estarmos cada vez mais determinados e preparados para, quando trabalharmos na obra de Jesus, que nada mais é que fora da caridade não há salvação. O próprio Kardec é a grande bandeira da doutrina espírita. Que a própria caridade é com nós em primeiro lugar. E essa salvação é de nós estarmos com Jesus, falarmos em seu nome, trabalharmos na sua vinha, no assistencialismo social, com aqueles irmãos mais debilitados, desenvolvendo entre nós, neste movimento da doutrina espírita, projetos em comum acordo para o bem de todos, principalmente dos mais necessitados, contribuindo de alguma forma, se doando algumas horas do seu dia, para que Jesus perceba que você está realmente comprometido com a sua obra. E no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, Simeão, nas instruções dos Espíritos, nos traz algumas colocações maravilhosas que contribuem, e foi o que Jesus fez aqui na Terra. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutem a palavra do Mestre, todos vocês que rejeitam a doutrina espírita. O rejeitar a doutrina espírita, para nós que somos espíritas, é não contribuir com ela no Evangelho do Cristo. É simplesmente nós irmos na casa espírita, ouvirmos uma palestra, sairmos de lá e a vida continua. Só que aquele templo, ele espera que nós sejamos tocados de compaixão para servir, para contribuir de alguma forma. Se eu não consigo ainda trabalhar o assistencialismo, que eu me dedique alguns minutos dentro da casa, ajudando a limpar, a conservar a casa, a orientar os irmãos que estão chegando, nossos irmãos, né? Apagar a luz quando sai, recolher os lixos, botar água para ser fluidificada. Mas nós mesmo criamos as barreiras. E às vezes grandes trabalhadores estão esperando um semblante, um sorriso nosso, um abraço. Irmão, vem aqui contribuir. Não, tem que estar 2 anos dentro da casa espírita para se tornar um cristão. Quem disse isso? Se nós sabemos que o cristianismo é rede vivo, e a boa nova, Jesus espera que sejamos nós que venhamos dar esse impulso aqui na Terra, com toda a humanidade. E não questionar-se qual a sua religião, a sua dedicação, mas sermos verdadeiros contribuintes para esta grande família universal que nós somos. Eu sou o Cristo para vocês seguirem comigo. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Discípulos do Cristo, compreendam bem estas palavras. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo?
a árvore majestosa, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abriga todos aqueles que deveriam se reunir ao seu redor? Os frutos da árvore da vida são os frutos da esperança e da fé. O cristianismo, como vem fazendo há muitos séculos, continua pregando sempre as virtudes divinas. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. As virtudes divinas. Ou seja, as virtudes que Jesus caminhou e que Ele alcançou e que Ele vem nos dar o testemunho, pregar a obra de Deus, servir em nome de Deus e nos conduzir para este caminho novo. Este caminho da fraternidade, deste amor incondicional, que a história nos mostra que com o tempo as pessoas foram se perdendo neste caminho, nessa trajetória, e veio o sofrimento, veio as complicações, veio a escuridão novamente na terra. Mas a luz que deve se expandir é o momento adequado e atual, para que o Brasil seja realmente aquela árvore que foi transplantada para contribuir no Evangelho do Senhor, acolher todas as nações, compreender cada um com os seus caminhos. E aí nós vamos buscando através dessas colocações, dessas obras, o que realmente nós poderemos esperar daqui para frente. E tem uma obra também, o Espiritismo segundo o Evangelho, que é maravilhoso esse livro, que nos diz o seguinte, no capítulo 24, haverá falsos cristos e falsos profetas. Mas uma colocação ali que me chamou a atenção. Jesus conhecia o grau de imperfeição da raça humana. Por isso advertiu que muitos desvirtuariam suas palavras. Cristo em grego quer dizer o ungido, o enviado. Na época em que Jesus viveu na Palestina, havia muitos profetas dizendo-se enviados de Deus. Era costume dos judeus derramar óleo na cabeça dos profetas, isto é, ungir, né? Profetas eram aqueles que profetizavam em nome de Deus. Na verdade, eram os médios da época, ou seja, olha só, já naquela época. E nós também, todos nós poderemos contribuir se estivermos num diapasão melhor, para que esta energia ela possa tocar as pessoas. E que não sejamos nós os algozes da discórdia, das intrigas, das disputas. Porque nos últimos dias aí o que a gente tem percebido entre as pessoas, filhos de Deus, que em várias religiões, brigando uns com os outros por ideais. Aí nós percebemos o quanto estamos distantes de sermos esses semeadores. Porque o nosso papel, nesses momentos, é elevar o pensamento em oração, para que a paz reine entre os homens. Como o Chico sempre, de alguma forma, humilde, para nós espíritas,
que queremos nos tornar esses semeadores do bem, Chico foi o exemplo que trouxe Raul Teixeira, Divaldo Pereira Franco, né? E tantos aí que estão espalhados na doutrina espírita, de alguma forma tentando contribuir para que nós tenhamos uma visão melhor do Evangelho de Jesus, né? Então, quando a gente para um pouquinho e sai do palco, como se fosse uma peça teatral, e senta na arquibancada, a gente observa coisas absurdas que a humanidade ainda está vivendo. E que quando nós estamos lá no palco, o que nós enxergamos é só na volta do nosso redor ali, né? A gente fica limitado. Mas quando a gente está mais alto na plateia, a gente percebe tudo, a gente vê tudo. E é o que nós poderemos, de alguma forma, tentar mudar, né? A humanidade, não exigindo que se torne um espírita, mas que sejamos nós esses frutos do bem e da caridade e do amor pelo próximo. Chico não cansava de dizer, né? Amai-vos uns aos outros. Será que é tão vago esta mensagem? E que o próprio Jesus nos orientou? Amai-vos. Ao mesmo tempo, perante ao dia a dia, parece tão pequena, mas é grandiosa essa mensagem. Esta frase, amai-vos. Quando realmente sentida no coração, que a gente se coloca no lugar do outro. A gente sente a dor do outro. A gente sente a fome do outro. A gente sente a perda dos outros. E que nesta loucura da vida, que a gente está correndo cada vez mais, me desculpe, a gente vê o quanto nós ainda somos escravos de um sistema alimentado pelo homem sem a palavra de Deus, sem as suas leis, sem o Evangelho de Jesus. Porque os benfeitores mesmo nos alertam, se nós tivéssemos já vivendo as leis de Deus profundamente e seguido os passos de Jesus aqui na terra, esta casa bendita do Pai já seria bem melhor entre todas as nações, que iriam se reconhecer entre todos como uma grande família, que todos nós somos. E tem outro livro que eu adoro, que é o Ave Luz. Esta obra aqui tem passagens junto com Jesus e que nos relata, né, algumas colocações de João, de Mateus, de Simão Pedro, de Judas, de Tiago, que Jesus com eles semeava o interesse do espírito que em muitos momentos se encontrava atormentado, adormecido, e Jesus cutucava para que aquela chama brotasse novamente entre eles, porque eles estavam comprometidos com Jesus na pátria espiritual, de expor aqueles sentimentos de dúvidas que eles tinham em relação aos caminhos.
Porque eles nos falam aqui de várias formas da bondade, né? Do otimismo. Deixa eu pegar no início aqui para os irmãos, que eu não vou ler porque ele é muito longo, né? Da tolerância, da justiça, da amizade, da dignidade, da compreensão, do entendimento, da solidariedade, do companheiro, da igualdade. Isto, meus irmãos, que está nesta obra, todos estes relatos é o semeador. É nós tirarmos destas colocações de Jesus com esses irmãos, que nos dizem tudo com esses temas: ouvir, falar, pureza, aceitar, contribuição, felicidade, otimismo, dar o que tem, oração, bondade. É maravilhoso. E quando eu já tinha lido, né? E me veio a intuição de ler de novo esse livro. Estou aqui no André, na igualdade. Aí a gente percebe que está tudo para nós fazermos esta nossa reforma íntima, verdadeira, sincera, honesta, digna de nós estarmos numa sintonia com os benfeitores espirituais, de nos fortalecermos novamente, porque ainda tropeçamos, mas nos fortalecermos com dignidade, com humildade, mas com determinação na doutrina espírita, e não deixarmos que esta bandeira que foi anunciada por Jesus, que foi apresentada por Kardec, que foi muito bem trabalhada por Chico Xavier, que está sendo muito bem conduzida por Raul Teixeira, por Divaldo Pereira Franco, né, por Maísa, por tantas missionárias aí que ainda estão, né, nesta caminhada espalhando o Evangelho, e tantos aí que já partiram, né, como Jerônimo Mendonça, Peixotinho, né, Cacique de Barros, e tantos aí que a gente até esquece os nomes. Foram tantos que nós temos como exemplo na doutrina espírita. Lins de Vasconcelos, né? E tantos aí que não me vem na cabeça agora, porque antes eu estava com eles na cabeça, mas não está me vindo agora na cabeça. Tantos. E mulheres aí espalhando, né, esta obra divina do Cristo, através da doutrina espírita. Sendo esses semeadores, né, do bem. E que nós poderemos também sermos esses semeadores. Mas temos que tentar tirar essas vibrações que nos agridem tanto ainda. Que o próprio Livro dos Espíritos nos alerta que eles estão sempre presentes, tentando nos manipular muito mais do que nós imaginamos. Por quê? Porque o processo da mudança eles já estão sabendo também. Mas também eles estão cientes e conscientes de que nós poderemos tropeçar. E se nós tropeçarmos, a culpa é de quem? É do Cristo? É da doutrina espírita? É desses missionários que estão espalhando para nós o esclarecimento e a consolação? Não. É nossa. Porque nós estamos tendo hoje a oportunidade de realmente nos redimirmos de todos os nossos equívocos, de nos libertarmos mais uma vez e deixarmos que realmente esse espírito possa alcançar grandes voos, de estar nesta conexão com esses benfeitores que, quando nós adormecemos,
nós poderemos estar contribuindo e também aprendendo com eles na pátria espiritual. E quando retornarmos para o corpo, trabalharmos e não estarmos jamais cansados de darmos a consolação para aqueles irmãos que com certeza vão cruzar os nossos caminhos. De perdas, de equívocos, mas pela bondade do Cristo e pelo nosso esforço, nós vamos ter esta oportunidade de nos reconciliarmos uns com os outros. Isto que para mim é magnífico da doutrina espírita, é maravilhoso nós termos esta visão mais ampla, além do que estamos vivendo, e sentirmos cada vez mais este impulso que Jesus está nos dando aqui na Terra, para que tudo isto possa passar de alguma forma serena, branda, para não vir as complicações da justiça de Deus. Porque o Pai nos ama, mas ao mesmo tempo Ele preserva tudo que Ele criou. E desde o princípio das nossas formações, nós carregamos estas riquezas. Mas pouco nós, com o tempo, nós fomos os semeadores verdadeiros, junto com Jesus, já naquela época, e em outras épocas também. Então, meus irmãos, eu queria contribuir um pouquinho mais com os irmãos. Algumas colocações aqui que está no Evangelho segundo o Espiritismo também, colocações de Simeão, em Bordeaux, 1863. Abram seus ouvidos e seus corações, meus bem-amados. Cultivem a árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou os convida a cuidar dela com amor e devoção, para vê-la dar ainda com abundância seus frutos divinos. Deixem a árvore da vida tal como Cristo a entregou a vocês. Não a mutilem. Ela quer estender sobre o universo sua imensa sombra. Portanto, não cortem seus ramos. Seus frutos generosos caem em abundância, para sustentar o viajante faminto que anseia em chegar ao término da jornada. Não amontoem seus frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Se muitos são os chamados e poucos os escolhidos, é porque existem os monopolizadores do pão da vida, como existem os monopolizadores do pão material. Não estejam entre eles, pois a árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos. Procurem aqueles que estão famintos e os tragam para a sombra da árvore, dividindo com eles o abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastem-se daqueles que os chamam somente para mostrar o lado ruim das coisas, e sigam aqueles que irão conduzi-los à sombra da árvore da vida. Jesus disse, e suas palavras não passarão. Nem todos aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso é magnífico, é maravilhoso, nos mostrando que esta sombra que nos acolhe,
nos momentos mais difíceis, que é o Evangelho de Jesus. Que talvez nós já tenhamos esta convicção desta fé inabalável. Sejamos nós esses irmãos para chamar esses irmãos também. Para acolher-os. Para abraçarmos. Para termos o sentimento que Jesus teve por todos nós. De amor, de carinho, de gratidão, de esperança. Porque no fundo, Jesus, apesar do seu olhar profundo nas nossas almas pecadores, ele sentia, ele sabia que lá no fundo, dentro de cada ser, tinha esta chama que foi plantada por Deus, nosso Pai. Deste sopro verdadeiro do ser integral. De sermos aqueles, com certeza, que Jesus nos ensinou. O filho pródigo, que apesar dos seus equívocos, dos seus erros, das suas atitudes contrárias a tudo aquilo que lhe foi lhe dito e apresentado com sabedoria, nós, filhos de Deus, sejamos, com certeza, não só acolhidos por Jesus, mas por Deus nosso Pai. E ao retornarmos, tenhamos nós a grandeza de sermos humildes, de reconhecermos que apesar das tempestades, ó Divino Deus, ó Divino Mestre Jesus, apesar das minhas dores que eu carreguei através das minhas encarnações, dos meus desvios, eu consegui me recuperar de alguma forma e sentir mais uma vez a Tua presença dentro de mim, me envolvendo profundamente como filho de Deus, para que eu possa, quem sabe, seguir em frente, para me tornar um semeador na obra do Criador. Que esta noite, meus irmãos e minhas irmãs, de alguma forma simples, mas verdadeira, eu deixo aqui, dou meu testemunho deste espírito imperfeito que sou ainda, mas trabalhando a cada momento, a cada fração de segundo, me libertando das minhas imperfeições, e que já estou sendo agraciado por Jesus, pelos benfeitores espirituais, de seguir o meu caminho como espírito imortal. E sempre eles me dizem: dá o teu testemunho com a tua alma e o teu coração, para que tu possas seguir em frente com muita gratidão. Que a luz do Mestre Jesus jamais se apague em nossos corações. E que Deus, nosso Pai Criador, com as suas leis divinas,
possamos nós colocarmos em prática na nossa vida e contribuirmos para um mundo melhor. Um mundo de paz, um mundo de amor e um mundo de fraternidade entre todas as nações. E que assim seja. E para encerrar com os irmãos, eu gostaria, já envolvido com esses missionários e missionárias, e com certeza os irmãos também, que estamos recebendo estas bênçãos do mundo maior. Vamos elevar os nossos pensamentos de gratidão a Deus e ao nosso Mestre amado Jesus. Ó Divino Mestre amado Jesus, não temos palavras, Senhor, para te agradecer este Evangelho na noite de hoje, que tanto, de alguma forma, tem contribuído para que todos nós sejamos esses semeadores do bem, pontos de luzes a se espalharem em todos os povos. Que os benfeitores possam nos fortalecer, Senhor, na fé, para que quando surgir os obstáculos do nosso caminho, sejamos fortes para nos reerguermos e seguirmos em frente, porque lá no fundo está a tua luz. Tu estás com nós, Senhor, para que nós, filhos de Deus, sejamos realmente esta grande família universal, contribuindo para o bem, a paz, entre todos os países, porque nós sabemos, Senhor, que é a nossa responsabilidade semearmos o Teu Evangelho novamente aqui na Terra, com todos os irmãos. Que tenhamos nós, Senhor, uma boa noite de descanso nos nossos lares. E por aqueles que não têm um lar, Senhor, que se encontram nas ruas, sejam acolhidos pelos Teus irmãos benfeitores. E que eles possam também ter uma boa noite de sono. E que assim seja, Senhor. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que me foi concedida. Agradeço ao Denora, seu esposo, aos trabalhadores do Seno e aos nossos irmãos que participam desta live. Mais uma vez, eu que só tenho que agradecer por poder de alguma forma expressar este sentimento maravilhoso que eu sinto com o Evangelho de Jesus. Beijo para todos vocês, que tenham uma ótima semana e também um ótimo fim de semana, e que esta casa de luz aí possa ser esta sombra que vai acolher muitas pessoas e trazer a esperança novamente aqui na Terra. Beijo a todos. Encerrar ao vivo.